Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, Mãe da Igreja e Nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Mas antes, o meu recadinho, meu pedido, você já se inscreveu? Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Você que ainda não compartilhou, compartilhe os nossos vídeos, tá? Coloque aí nos grupos, na igreja, por favor, peça para que esse canal seja mais divulgado, gente. Por favor, me ajude com a graça de Deus para que mais pessoas possam ter acesso a um curso de teologia gratuito, tá? Nós estamos estudando a Sagrada Escritura, a Bíblia, lá do Antigo Testamento, coisa que não é fácil, tá? Olha, eu vou ser sincero com vocês, hein? Só Deus mesmo para me dar força para poder dar aula para vocês de Antigo Testamento. É uma ousadia da minha parte, porque a igreja, inclusive, ensina que a gente deve começar a ler a Bíblia do Novo, que é mais fácil. Não é qualquer um que consegue falar de Antigo Testamento, não. Dificílimo. Tá? Mas nós vamos em frente aí. Até quando Deus nos der vida e saúde. Já estudamos todo o Pentateuco, agora estamos estudando os livros históricos. Estamos no livro dos Reis. Tivemos a graça na aula passada de terminar, de estudar sobre Salomão. Ele morreu, no começo era um rei que tinha a bênção de Deus, mas depois caiu na idolatria. Tá? Ele teve muitas mulheres, nós vimos na aula passada, e muitas dessas mulheres não eram judias, eram pagãs, e levaram ele para a idolatria. Tá? Não sabemos se ele se arrependeu antes de morrer, isso aí a Bíblia não fala. Então, terminamos na aula passada o capítulo 11. Hoje nós vamos estudar o capítulo 12, que é um capítulo importante da história de Israel. O que vai acontecer agora? Tá? Israel pediu um rei para Deus. Nós estudamos lá no começo do livro de Samuel. Deus ficou chateado com Israel, porque o rei é Deus, é o próprio Deus. É Jesus. Jesus é o nosso rei. Então, Deus ficou chateado com Israel, mas Israel pediu um rei, então Deus falou para Samuel, tudo bem, dá um rei para eles. Aí, Samuel ungiu Saul, que não foi um bom rei, desrespeitou a Deus, desobedeceu a Deus. Depois veio o rei Davi, foi um bom rei, teve seus pecados, todos nós os temos. Depois de Davi veio Salomão, que foi o que nós terminamos na aula passada. Quando Salomão morre, tá? Quem que vai reinar no lugar dele? O filho dele, Roboão. Mas vai acontecer uma coisa muito triste para Israel. Vai acontecer a separação das 12 tribos. O que é isso? Eu tenho que explicar para você entender. O que vai acontecer? Quando Salomão morre, Davi e Salomão conseguiram reinar sobre as 12 tribos de Israel. O que é as 12 tribos de Israel? Os 12 filhos de Jacó, que entraram na terra prometida, na terra de Canaã, lá desde a época de Moisés, Josué,
Então eles tinham, cada um tinha uma tribo, tinha suas terras, e o rei, né, que reinava ali sobre eles. Com a morte de Salomão, por causa da idolatria de Salomão, Deus falou com ele através do profeta, ó, já que você caiu na idolatria, você está adorando esses deuses, então vai acontecer o quê? Eu vou abandonar você. Né? Então vai haver, mas por amor a Davi, nós vimos na aula passada, teu pai, que foi fiel a mim, né? Fez até o Salmo 50 pedindo perdão a Deus. Então, eu vou deixar pelo menos uma tribo, tá? Para que dessa tribo nasça o Messias, que é a tribo de Judá. Então vai acontecer a separação. 10 tribos vai para o norte de Israel e 2 tribos vai ficar no sul. A capital do norte é Samaria e a capital do sul é Jerusalém. Em Jerusalém vai ficar a tribo de Judá e Benjamim. As outras 10 tribos vai para o norte. A capital vai ser Samaria. Só que, o que vai acontecer? Esse reino do norte vai acontecer muita idolatria. Tá? Por isso que os judeus eles não se davam com os samaritanos. Tá? Por quê? Porque vai haver muita mistura entre os judeus e os pagãos e vai haver muita idolatria. O povo do sul vai ser mais fiel a Deus, mas também vai cair na idolatria. Então os profetas vão denunciar essa idolatria, tanto no norte quanto no sul. É o que nós vamos ver a partir de agora. Tá? Vai haver muita idolatria, vai haver muito desrespeito, muita desobediência a Deus, eles vão abandonar muito a Deus, e Deus vai deixar que eles, infelizmente, caem lá na mão dos pagãos. Fazer o quê? Quando Deus abandona, meu amigo, a gente cai mesmo na mão do mal. Isso é uma lição para nós hoje. Tá bom? Então nós vamos ler essa separação que vai acontecer das 12 tribos. 10 vão para o norte, 2 vai ficar no sul. Então é isso que nós vamos ver hoje. Essa triste separação. Tá bom? A Assembleia de Siquém. Assembleia, gente, quer dizer igreja. Então, já tinha uma prefiguração da igreja lá no Antigo Testamento. A palavra igreja significa assembleia. Tá? Então, vamos ver aí. Roboão, capítulo 12, versículo 1. Se você tiver a Bíblia de Jerusalém, é a página 488. Nós vamos ler aí e vamos comentando, tá bom? Roboão, que era filho de Salomão, tá? Foi para Siquém, pois foi lá que todo Israel se tinha congregado para proclamá-lo rei. Então Salomão morreu, Israel então vai proclamar o filho dele, Roboão, como rei, tá bom? Desde que Jeroboão foi informado, ele ainda estava no Egito, para onde fugiu do rei Salomão. Ele residiu no Egito, mandaram-no chamar, e ele veio a toda a Assembleia de Israel, e disseram assim a Roboão: teu pai tornou pesado o nosso jugo. Agora alivia a dura servidão, ou seja, escravidão, tá? De teu pai e o jugo pesado que ele nos impôs, e nós te serviremos. Ele respondeu-lhes: esperai 3 dias e depois voltai a mim. E o povo foi-se embora. Então, gente, tudo na Bíblia tem uma simbologia. Olha aí, os 3 dias. Tá? Espera 3 dias. O 3 na Bíblia os números na Bíblia têm uma simbologia muito grande. O 3 é um número muito simbólico na Bíblia. Tanto que Jesus ressuscitou depois de 3 dias. A Santíssima Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. A Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Então, 3 na Bíblia é uma coisa forte, poderosa. Tá? Então, o que vai acontecer aí? Jeroboão ele vai ficar com medo. Porque Roboão ele vai ser o rei, é o filho de Salomão. Então, Jeroboão ele está lá no Egito, ele ouve falar que Roboão vai ser proclamado rei. Então, ele tenta fazer amizade com o filho de Salomão. O rei Roboão consultou os anciãos que haviam auxiliado seu pai Salomão durante a sua vida e perguntou: que me aconselhais a responder a este povo? Eles lhe responderam: se hoje te sujeitares à vontade deste povo,
e se submeteres e lhe dirigis boas palavras, então eles serão para sempre teus servidores. Mas ele rejeitou o conselho que os anciãos lhe deram e consultou os jovens que foram seus companheiros de infância e o assistiram. Perguntou-lhes: que aconselhais que se responda a este povo que me falou assim: alivia o jugo que teu pai nos impôs? Os jovens, seus companheiros de infância, responderam: eis o que dirás a este povo que te disse: teu pai tornou pesado o nosso jugo, mas tu alivia o nosso fardo. Eis que lhe responderás: meu dedo mínimo é mais grosso do que o rins do teu pai. Meu pai vos sobrecarregou com o jugo pesado, mas eu aumentarei ainda o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, e eu os açoitarei com escorpiões. Jeroboão e todo o povo vieram junto de Roboão no terceiro dia, de acordo com a ordem que ele deu. Voltai a mim daqui a 3 dias. O rei respondeu duramente ao povo, rejeitou o conselho dos anciãos e, seguindo o conselho dos jovens, falou-lhes assim: meu pai tornou o vosso jugo pesado e eu aumentarei ainda mais. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não ouviu o povo. Era uma disposição do Senhor para cumprir a palavra que ele disse a Jeroboão, filho de Nabate, por intermédio do profeta Aias de Siló. Quando todo Israel viu que o rei não os ouvia, responderam: que parte temos com Davi? Não temos herança com os filhos de Jessé? As tuas tendas, ó Israel, e agora cuida da casa de Davi. E Israel voltou para suas tendas. Quanto aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão reinou sobre eles. O rei Roboão enviou Adurã, chefe da corvéia, mas todo Israel o apedrejou e ele morreu. Então o rei Roboão subiu depressa com seu carro, a fim de fugir para Jerusalém. E Israel se separou da casa de Davi até os dias de hoje. Então, o que aconteceu? As 10 tribos tinham ido para o norte e Jeroboão estava reinando sobre eles. Aqui no sul, onde ficou Judá e Benjamim, quem estava reinando era o filho de Salomão. E Deus estava onde? Deus estava com as tribos do sul, que eram fiéis a Deus. A tribo do norte passou a ser idólatra, passou a adorar vários deuses. Então Deus abandonou esse povo, tá? Cuja capital era Samaria. Por isso, daí vem a briga entre judeus e samaritanos, desde a época de Cristo, não é? Então, vem daí, dessa separação das tribos do norte e a tribo do sul, tá bom? E aí vai acontecer o chamado cisma político e o cisma religioso. O cisma, gente, quer dizer separação, tá? Assim como houve o cisma em Israel, das tribos do norte, a separação das tribos do norte e a tribo do sul, houveram muitos cismas na história da igreja. Infelizmente, o cristianismo, gente, ele teve muito cisma, muita separação. Por exemplo, no ano 1054, houve o cisma dos ortodoxos, que separaram da igreja de Roma, né? Foram lá para Constantinopla, até hoje eles estão lá. A igreja até hoje tenta que eles voltem, né? Os papas já tentaram, fizeram de tudo para eles voltar, mas eles ainda não voltaram, mas eles vão voltar, tá? E no ano 1517 houve o cisma protestante, que foi pior ainda. Não foi uma reforma, foi uma revolução. Lutero, gente, fez uma revolução na igreja. Mas eles vão voltar também, porque haverá um só rebanho e um só Senhor. Então, o que é o cisma? O cisma é quando há a separação da igreja, a separação do Papa, tá? Então aqui também houve essa separação na época, né, que Salomão morreu, ok? Então, tem o cisma político e tem o cisma religioso. Então vamos ler aí no capítulo 12, primeiro vamos ver o cisma político, depois vamos ver o cisma religioso entre as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul, ok?
versículo 20 do capítulo 12, tá? Do primeiro livro de Reis, diz assim: quando todo o Israel soube que Jeroboão tinha voltado, convidaram-no para a assembleia e proclamaram rei sobre todo Israel. Sob a tribo de Judá ficou fiel à casa de Davi. Então, é o que eu falei. Então, Jeroboão ficou como rei das tribos do norte e Roboão, filho de Salomão, das duas tribos do sul. Ok? É o que eu acabei de explicar. Quando Roboão voltou a Jerusalém, que era a capital do reino do sul, e Samaria, capital do reino do norte, convocou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim. Então, Judá e Benjamim ficaram no sul. As outras 10 tribos foram para o norte. E da tribo de Judá vai nascer quem? O Messias, Jesus Cristo. Ok? Num todo, 180 mil guerreiros para o combate à casa de Israel e restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Mas a palavra de Deus foi dirigida a Semeias, o homem de Deus, nestes termos: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, a toda a casa de Judá, a Benjamim e a todo o resto do povo. Assim fala o Senhor: não subais para guerrear contra os vossos irmãos, os israelitas. Volte cada um para a sua casa, pois o que aconteceu foi por minha vontade. Então, gente, tudo que acontece de bom ou de mal é porque Deus permitiu. Deus não manda o mal, mas Deus permite. Então, tudo que nos acontece é Deus, vem da vontade dele. Tá? Deus não pode fazer o mal, mas muitas vezes, às vezes, Deus permite. Tá? Isso aí é um mistério, nós não vamos conseguir entender isso. Mas a igreja ensina isso. Ok? Então, tudo é a vontade do Senhor. Eles obedeceram a ordem do Senhor e regressaram como o Senhor lhes ordenara. Jeroboão fortificou Siquém na montanha de Efraim e ali se estabeleceu. Depois saiu de lá e fortificou Fanoel. Então, gente, eles ficaram lá, as 10 tribos no norte, com a capital lá, Samaria, e depois as 2 tribos no sul, capital Jerusalém, Judá e Benjamim. Agora vem o cisma religioso. Tá? Jeroboão refletiu consigo mesmo: desse jeito, o reino pode voltar à casa de Davi, se este povo continua subindo ao templo do Senhor em Jerusalém, o templo que Salomão tinha construído. Ok? Em Jerusalém para oferecer sacrifícios. O coração do povo se voltará para o seu Senhor. Roboão, rei de Judá, matar-me-ão. Voltarão para Roboão, rei de Judá. Então ele ficou com medo. Ele ficou com medo do povo ir tudo lá para o templo para oferecer a Deus um sacrifício. O judeu, gente, ele oferecia sempre 2 sacrifícios a Deus para reparar os pecados do povo. De manhã, 6 da manhã, e às 6 da tarde. Hoje não fazem mais porque não tem mais o tempo. E Jesus já fez, né? Ele é o cordeiro, tá? Então não precisa mais sacrificar animal, mas antigamente se fazia. Depois de ter pedido um conselho, fez 2 bezerros de ouro, igual Israel fez lá no deserto. Então Jeroboão, ele era um pagão, idólatra. Não é? Então ele não era temente a Deus, ele acabou cometendo idolatria, fez 2 bezerros de ouro. Tá? E disse ao povo: deixai de subir a Jerusalém. Israel, eis teus deuses que te fizeram sair da terra do Egito. Ergiu em Betel e pôs o outro em Dan. Então são 2 tribos de Israel. Tá? Então ele colocou ali 2 bezerros de ouro para que o povo então cometesse ali a idolatria, ok? Igual aconteceu lá no Êxodo, capítulo 32, onde Israel também prestou culto ao bezerro de ouro, tá bom? Estabeleceu o templo dos lugares altos aos deuses pagãos e designou como sacerdotes homens tirados do povo que não eram filhos de Levi. Outro pecado grave.
A tribo de Levi era a tribo dos sacerdotes. Eles que ofereciam a Deus um sacrifício. Desde lá do livro de Josué era assim. Tá? Então, gente, olha só quanta coisa errada ele começou a fazer. Tá bom? Então ele começou a praticar realmente a idolatria. Achei interessante aqui dizer que os sacerdotes saíam do povo. Tá? E todas as heresias que houveram na história da igreja, gente, foram de pessoas que saíram de dentro da igreja católica. Lutero, maior herege da igreja, era padre. E um padre muito estudioso, tinha doutorado em teologia. Não era qualquer um, não era um pé rapado, ele tinha conhecimento da doutrina. Infelizmente, né, acabou indo para o lado errado. Então os maiores hereges da história da igreja vieram de dentro da igreja católica. Tá? Isso aí, gente, desde o começo da igreja sempre foi assim. Fazer o quê? Jeroboão celebrou uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, à semelhança do que se celebrava em Judá, e subiu ao altar. Assim fez ele em Betel, sacrificando aos bezerros que fez, e estabeleceu em Betel os sacerdotes dos lugares altos que instituiu. Subiu ao altar que tinha feito em Betel no 15º dia do 8º mês, isto é, no mês que ele escolheu arbitrariamente, instituiu uma festa para os israelitas e subiu ao altar para queimar incenso, infelizmente, não é, aos deuses pagãos. Tá? Então, gente, isso aí é idolatria, com certeza. Tá? Então, tem aqueles que prestam culto a Deus e tem aqueles que prestam culto ao demônio. Hoje nós estamos vendo aí o satanismo. Antigamente, gente, não tinha isso não. Antigamente tinha uns gatos pingados. Hoje em dia tem até a igreja do demônio, tem a igreja do diabo, tem o papa do diabo. Entendeu? Então, gente, infelizmente, tem gente que presta culto a Deus, tem gente que presta culto ao demônio. Entendeu? Fazer o quê? Porque a igreja ensina que o demônio ele se esconde atrás dos ídolos para receber um culto de adoração. Ele quer ser adorado como Deus. É só você ver lá no Gênesis. Como é que ele conseguiu vencer Adão e Eva? Vocês serão como deuses. Tá? Então, gente, a tentação maior é essa. É o homem querer ser Deus. Não é o que o homem busca hoje? Quando você fala assim, eu não preciso de Deus, eu mesmo me salvo. O que a nova era hoje está pregando? Eu me salvo, eu não preciso de Deus para me salvar, não preciso de Jesus. Não é? Todas as religiões da nova era pregam isso. Não precisamos de Jesus Cristo. Eu me salvo, eu me basto. Aí você faz a sua escolha. Para nós cristãos, a salvação é somente em Jesus Cristo. Está bem claro lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Não há. Todo mundo precisa da salvação de Jesus. Todo. Até mesmo os fundadores de religião. Maomé, Buda. Todos os fundadores de religião precisam da salvação que vem de Jesus. Por quê? Porque Jesus é melhor do que os outros? Não. Porque Jesus é Deus. Buda não é Deus. Maomé não é Deus. Ninguém mais é Deus. Só Jesus é homem, mas é Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Se encarnou como um homem. Tá? Então só ele pode nos salvar. Ele conseguiu esse direito quando ele morreu na cruz para nos dar a salvação. Por que nós usamos crucifixo? Muita gente pergunta. Ah, mas vocês usam o crucifixo de Jesus crucificado. Sim, é para me lembrar que foi aqui que Jesus me deu a salvação. Foi aqui. Tá? Então, o crucifixo é para me lembrar disso. A minha salvação custou o sangue de Cristo. Isso foi através do lenho da cruz. Então a gente tem que fazer uma escolha. Ou a gente presta culto a Deus, ou a gente presta culto ao demônio. Entendeu? Viu a diferença entre uma imagem e um ídolo? Isso aqui é um ídolo. É uma imagem de um Deus falso, um bezerro de ouro. Isso aqui Deus proibia. Mas a imagem lá dos querubins Deus não proibia. Está lá no templo, nós vimos. Deus mandou fazer a imagem lá de 2 querubins. Então, imagem, uma coisa é imagem, outra coisa é ídolo.
Tá? O que nós católicos fazemos não é ídolo, é imagem de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos, que não são ídolos. Agora ali não, ali é um ídolo, um falso Deus. Nossa Senhora não é um ídolo, São José não é um ídolo. Tá? Ali é uma representação para me lembrar que aquela pessoa está no céu intercedendo por mim. Entendeu? Então não tem nada a ver. Uma coisa é imagem, outra coisa é ídolo. Então o que Deus proíbe é idolatria, adorar um ídolo, um falso Deus. Ok? Então vamos entender as coisas para a gente poder depois não falar besteira aí. Ok? Muito bem. Aí Deus vai mandar o profeta para poder falar para eles, né, que já que eles estão cometendo idolatria, Deus vai realmente abandonar esse povo. Vai ficar mesmo só lá em Judá, até o povo também cometer idolatria. Então, Deus vai mandar lá o profeta. Eis que um homem de Deus, ou seja, um profeta, tá? O profeta quer dizer aquele que fala em nome de Deus, ok? Eis que um homem de Deus chegou de Judá a Betel por ordem do Senhor, né? O profeta. No momento em que Jeroboão estava de pé diante do altar para oferecer o sacrifício, e por ordem do Senhor gritou contra o altar este brado: altar, altar, assim fala o Senhor. Eis que na casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, que imolará sobre ti os sacerdotes dos lugares altos, que sobre ti ofereceram incenso, e ele queimará sobre ti as ossadas humanas. Esse Josias, gente, vai ser um rei muito bom, que Deus vai mandar para acabar com toda essa idolatria. Entendeu? Naquela época, né, Deus mandava os profetas e os reis para acabar com a idolatria. Ok? Quando o rei ouviu que o homem de Deus bradava contra o altar de Betel, o rei Jeroboão estendeu a mão fora do altar e disse: agarrai-o. Mas a mão que ele estendeu contra o homem secou, de sorte que ele não a pôde mais recolher. O altar se fendeu e as cinzas do altar se espalharam, conforme o sinal que dera o homem de Deus por ordem do Senhor. Então a mão dele ficou seca, porque ele queria matar o profeta de Deus, que Deus tinha mandado lá justamente para acabar com ele, por causa da idolatria. Então, gente, se a gente estiver no time de Deus, a gente vai ser sempre vencedor. Mas se a gente ficar lutando com Deus, contra Deus, aí a gente vai perder. Não é? Então, gente, com todas as dificuldades que a gente passa, mas tenha sempre Deus na dianteira. Não é? Segura na mão de Deus e vai. Porque se a gente abandonar Deus, aí realmente, aí com certeza a nossa vida só vai andar para trás. Tá? Então o rei tomou a palavra e disse ao homem de Deus, o profeta: aplaca, homem de Deus, tá? Aplaca, eu te peço, o Senhor teu Deus, a fim de que me seja restituída a mão. O homem de Deus aplacou o Senhor e a mão do rei foi restituída, ficando como antes. Milagre, né? Tá vendo? Só Deus pode fazer. O profeta ali era um instrumento. É o que a igreja ensina dos santos. O santo pede, viu o que o rei falou? Pede a Deus, roga a Deus, é intercessão. É Deus que fez o milagre, mas quem pediu? O profeta. O profeta para nós hoje são os santos. A Virgem Maria. Então, a igreja ensina, pede a mãe que o filho tem. Quem faz o milagre é Jesus, mas Nossa Senhora pede, o santo pede. E aqui está bem claro que a mão dele foi o milagre, Deus fez, mas quem pediu? Ele foi bem claro aqui, pede a Deus. Por que ele não pediu direto para Deus? Mas ele pediu o profeta, porque o profeta tem intimidade com Deus. O santo, gente, ele está em comunhão com Deus, ele está diante de Deus, então ele está pedindo por nós. Então quem fala que o santo não pede, então rasga a Bíblia. Rasga esse texto. Gente, a Bíblia ensina intercessão no Antigo e no Novo Testamento. Até os nossos irmãos protestantes fazem isso. Você não pede o pastor da sua igreja para rezar por você? Eu estou falando porque eu vejo pela televisão. Eu já vi pela televisão. Então, o pastor está sendo intercessor.
É Deus que faz o milagre, mas o pastor está pedindo. Então, se o pastor pode pedir por mim, por que Nossa Senhora e o santo não pode? Se o pastor que está aqui, o padre está aqui, ele pede por mim, imagine o santo está diante de Deus, está junto com Deus. Ah, mas como é que eu sei que o santo está diante de Deus? Por quê? Porque ele morreu santo, ele está em comunhão com Deus. Tá? Ah, mas a pessoa está dormindo. Quem falou isso? Quem falou que a pessoa está dormindo depois que morre? A nossa alma é imortal, meu amigo. O que morre é o corpo, mas a alma é imortal. Como é que eu vou estar dormindo? Não existe isso, gente. Tem vários textos bíblicos que falam que a alma não está dormindo. O que morre é o corpo, mas a alma continua viva. Como é que eu vou ser julgado diante de Deus dormindo? O céu é um dormitório? O céu não tem cama, gente, para dormir. A alma não tem olho para fechar. Como é que eu vou dormir? Então, eu estou diante de Deus intercedendo. Se o santo está diante de Deus intercedendo por mim, ele pode muito mais do que o padre e o pastor. Porque ele agora está junto de Deus. Se aqui, São Paulo fala isso, se aqui eu já pedia pelas pessoas, muito mais agora que eu estou junto com Cristo, eu vou pedir muito mais. Então aqui está bem claro que Deus fez o milagre dele, da mão dele, né, voltar ao normal. Mas quem pediu? O profeta. Que o rei pediu ao profeta para pedir para Deus. Entendeu? Então, gente, não tem problema nenhum. Você pode pedir. Não tem problema nenhum. Tá? Versículo 7. O rei disse ao homem de Deus, o profeta: vem comigo à minha casa, para refazeres as tuas forças, e te darei um presente. Mas o homem de Deus disse ao rei: mesmo que me desse a metade da tua casa, não iria contigo. Nada comerei nem beberei neste lugar. Porque era um lugar de idolatria, né? Pois recebi do Senhor esta ordem: nada comerás nem beberás, nem voltarás pelo mesmo caminho por onde fores. E ele voltou por outro caminho, sem retomar o caminho pelo qual chegou a Betel. Então, o profeta, ele fez a vontade de Deus, o que Deus mandou, e voltou para o seu caminho, por outro caminho. Não é? Então, ele não continuou ali com Jeroboão, ok? Mas aí o que vai acontecer? Vamos ver. Continuando aí. Versículo 11. Ora, habitava em Betel um profeta já idoso, e seus filhos vieram contar-lhe tudo o que o homem de Deus fez naquele dia em Betel. Também contaram ao pai as palavras que disse o rei. Seu pai lhes perguntou: eis que direção ele seguiu. E os filhos tinham visto o caminho que tomara o homem de Deus, que viera de Judá. Disse ele aos filhos: selai o jumento. Eles lhe selaram o jumento e o pai montou. Não sei se você percebeu, Jesus também montou no jumentinho. Está vendo como que o Antigo Testamento ele tem muita simbologia do Novo? Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, ele também entrou montado no jumentinho. Igual aqui o homem de Deus, igual o profeta. Quem é o profeta? É Jesus. O profeta aqui é só uma simbologia, é um símbolo. Mas quem é o profeta, o verdadeiro profeta? É Jesus, que também entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Tá vendo? Então, gente, tem muitas profecias do Antigo Testamento que se cumpriram em Jesus. Pena que os judeus não estavam com o coração fechado. Infelizmente, né? Isso aí chama-se dureza de coração. É pecado contra o Espírito Santo. Você vê a graça, mas você não quer se converter. Então, interessante. Tá vendo como que a gente tem que prestar atenção nos detalhes para a gente poder entender? Então, esse profeta aí já simbolizava lá o verdadeiro profeta, que é Jesus, que vai entrar em Jerusalém montado também num jumentinho. Tá? Partiu no encalço do homem de Deus e encontrou sentado debaixo de um terebinto, de uma árvore, né? E perguntou-lhe: és tu o homem de Deus vindo de Judá? E ele respondeu: sim. O profeta continuou: vem comigo à minha casa para comer alguma coisa. Mas ele respondeu: não posso nem voltar nem ir contigo, nem nada comer ou beber contigo aqui, pois recebi do Senhor esta ordem:
Lá não comerás nem beberás nada, e não voltarás pelo mesmo caminho por onde fores. Então o outro lhe disse: eu também sou profeta, como tu, e um anjo me disse: por ordem do Senhor, leva-o contigo à tua casa, para ele comer e beber. Mas era mentira. O homem de Deus voltou, pôs com ele, comeu e bebeu em sua casa. Então, gente, aqui uma coisa para a gente comentar. Jesus diz que a mentira, que o diabo é o pai da mentira. Então, gente, a mentira pode ser um pecado mortal e pode ser um pecado venial. Depende da mentira, tá? A gente nunca deve mentir, não é? Mas às vezes acontece da gente contar aquela mentirinha, não é? Se é uma mentira que não prejudica a pessoa, pode ser até um pecado venial. Mas se é uma mentira que prejudica alguém, é pecado mortal. Então você tem que se arrepender e tem que se confessar. Mas o certo, gente, é a gente falar a verdade, porque Jesus disse: eu sou a verdade. A mentira não vem de Deus, vem do demônio. Então aqui, o homem de Deus enganou o profeta. Os dois eram profetas, né? Mas aquele que queria levá-lo lá para a casa dele, mentiu para ele. Tá? E ele não tinha que ter ouvido o cara. Ele não tinha que ter ouvido. Por quê? Porque, por isso que Deus castigava no Antigo Testamento. Tá? Igual castigou Moisés, não é? Lá naquela parte lá da água. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Por quê? Porque Deus falou com ele para ele ordenar para que a rocha soltasse a água. E Moisés foi lá e feriu a rocha 3 vezes. Desobedeceu a Deus. Então aqui é a mesma coisa. Se Deus falou para ele não comer nada, não beber nada e não voltar para outro caminho, mesmo que chegasse qualquer pessoa, ele tinha que obedecer a Deus e não as pessoas. Isso é uma lição para nós hoje. Tá? Eu tenho que obedecer meu pai, minha mãe, as autoridades, mas eu primeiro tenho que obedecer a Deus. Até o padre. Eu tenho que obedecer o padre? Tenho que obedecer o padre, mas se tiver de acordo com a vontade de Deus. Se o padre falar para mim abortar, eu não sou obrigado a obedecer o padre, não. Se o padre mandar eu fazer uma eutanásia, eu não sou obrigado. Eu não sou obrigado a... Então, gente, a vontade de Deus tem que estar acima da vontade humana. Eu devo obedecer meu pai, minha mãe, as autoridades, todo mundo. Mas eu tenho que analisar. Será que isso está de acordo com a vontade de Deus? Tá? Se não tiver de acordo com a vontade de Deus, Jesus falou isso. Jesus disse isso lá no Novo Testamento. Eu prefiro obedecer a Deus do que aos homens. Primeiro a Deus do que aos homens. Tá? Então, eu não sou obrigado a obedecer ninguém se tiver contrário à lei de Deus. Isso aí vale para política. Se o Congresso de hoje para amanhã fizer uma lei, né, eu não sou obrigado. Ah, mas é obrigatório. Então eu vou fazer igual os cristãos lá do começo da igreja. Eu vou morrer. Porque eu não vou fazer uma coisa contrária à minha fé. Isso chama-se, gente, objeção de consciência. Eu não posso ser obrigado a fazer uma coisa contrária à minha fé. E a liberdade fica onde? Entendeu? Então, se é uma coisa, se um decreto contradiz a minha fé, eu não sou obrigado a fazer aquilo ali, não. Eu preciso obedecer primeiro a Deus, depois ao homem. Tá? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então, se de hoje para amanhã o governo lá falar para mim abortar, eu não vou abortar. Eu não tenho que obedecer o governo, eu tenho que obedecer a Deus, porque Deus manda eu não matar. Se de hoje para amanhã o governo falar da ideologia de gênero, que vai liberar casamento de pessoas do mesmo sexo, eu não sou obrigado a seguir. Porque a lei de Deus fala para não fazer. E a igreja não tem que obedecer. A igreja tem que obedecer primeiro a Deus. Primeiro a Deus, depois o homem. Entendeu? Ora, enquanto estava à mesa, a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta que o havia trazido, e este clamou ao homem de Deus vindo de Judá: assim fala o Senhor, porque foste rebelde à palavra do Senhor, e não cumpriste a ordem que te dera o Senhor teu Deus, mas voltaste, comeste e bebeste, no lugar do qual eu te havia dito: não comerás nem beberás ali,
teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois que ele comeu e bebeu, o profeta que o tinha feito voltar mandou selar o seu jumento e ele partiu. No caminho, o leão o encontrou e o matou. Seu cadáver ficou estendido no caminho, o jumento ficou a seu lado e o leão também ficou junto do cadáver. Passaram por ali algumas pessoas que viram o cadáver estendido no caminho e junto dele o leão. Foram e divulgaram a notícia na cidade onde morava o velho profeta. Ao saber disso, o profeta que o havia feito voltar atrás do caminho disse: deve ser o homem de Deus que desobedeceu a ordem do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o dilacerou e matou, conforme a predição que o Senhor lhe tinha feito. E ordenou a seus filhos: selai para mim o jumento. E eles o selaram. Partiu e encontrou o cadáver estendido no caminho, com o jumento e o leão ao lado. E o leão não tinha devorado o cadáver, nem dilacerado o jumento. Ergueu o cadáver do homem de Deus, colocou sobre o jumento e conduziu para a cidade onde morava, para prenteá-lo e sepultá-lo. Depositou o cadáver no seu próprio túmulo e pranteou, dizendo: ai, meu irmão, depois de tê-lo sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, sepultai-me no mesmo túmulo em que foi sepultado o homem de Deus, poreis os meus ossos ao lado dos seus. Porque com certeza se cumprirá a palavra que ele bradou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os santuários dos lugares altos que estão nas cidades da Samaria. Então, ele acabou sepultando então o homem de Deus, tá vendo? Nas cidades da Samaria. Por quê? A Samaria era a capital lá do Reino do Norte. Depois desse fato, Jeroboão não se converteu do seu péssimo comportamento, mas continuou a designar como sacerdotes dos lugares altos homens tirados do povo a quem desejasse. Ele dava a investidura para se tornar sacerdote dos lugares altos, ou seja, cometer idolatria. Né? Esse modo de proceder fez cair em pecado a casa de Jeroboão e provocou a sua ruína e o seu extermínio da face da terra. Olha que coisa pesada, tá vendo? Então, gente, é o que eu falo, né? Se a pessoa não quer... Tá vendo como que Deus respeita a nossa liberdade? Deus, gente, não impõe, Deus propõe. Deus quer que você o ame, mas Ele não vai te fazer isso na marra. O amor, gente, que não é livre, não é amor, é escravidão. Você que é casado aí, você gostaria que seu marido, sua mulher, te amasse na marra? Claro que não. Se fosse assim, não tinha divórcio, ninguém separava. Ninguém é obrigado a amar. O amor tem que ser livre. Então, Deus quer ser amado, mas livremente. Então, por isso que existe o inferno. Venho falando sobre isso aqui. Deus não manda ninguém para o inferno. A pessoa que escolhe. O que é o inferno? É você viver para sempre longe de Deus. Isso é o inferno. E o céu é a comunhão com Deus que eu venho falando. Entenderam? Então, gente, a decisão quem toma somos nós. Entenderam? Agora, obedeça a lei de Deus. Obedeça a vontade de Deus para a sua vida. Se Deus te dá uma ordem, cumpra. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. O que Deus quer de mim? Tá? E siga a lei de Deus. Como é que eu sei? Está aqui. Na palavra de Deus, está na tradição da igreja. Não é? Então, a igreja nos orienta. Tá? Agora, tem gente que não quer. Tem gente que é rebelde. Fazer o quê? Então, meu amigo, a decisão é sua. Não é de Deus e nem do demônio. Por isso que a igreja ensina. Não podemos colocar toda a culpa nele, não. Ele nos tenta, claro, mas a última palavra, a decisão é minha e é sua. Entendeu? Então, mas não acabou não. Vamos continuar nas próximas aulas. Nós vamos ver aí que a idolatria só vai aumentando. Tá? Nós vamos ver aí. Tá? Mas que a gente permaneça firme na vontade do Senhor para a nossa vida. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.